Bom dia, gente. Estou gravando esse vídeo aqui, para falar acerca da criação de Deus, que começa no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Eu quero falar para vocês algumas coisas que talvez você não tenha aprendido até hoje. Então, no capítulo 1 de Gênesis, aqui no versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então eu quero falar aqui, eu espero que você não faça confusão. No versículo 1 do capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele está falando de um acontecimento que aconteceu há milhares e milhares de anos, ou talvez há milhões de anos. Não confunda esse princípio da criação com o tempo em que Deus veio para formar a terra, criar a vegetação, criar a vida, seja a vida animal, seja a vida do homem aqui na terra. Porque esse dado aí se aconteceu há cerca de mais ou menos entre 7 e 10 mil anos atrás. Mas esse princípio onde Deus criou os céus e a terra é um princípio tão antigo que quando Satanás se rebelou, ele foi lançado aqui na terra. A terra já existia. Então a existência da terra, ela é datada de milhares e milhares de anos, ou talvez de milhões de anos. Eu quero que você entenda aqui que nesses dias onde Deus criou a vida animal, onde Deus criou a vegetação, onde Deus criou o homem, nesses 6 dias, eu quero que você note que durante esses 6 dias, essa semana, Deus não criou 3 coisas, porque são coisas que Deus já havia criado há milhares e milhares ou milhões de anos atrás. Quais são as 3 coisas que Deus já havia criado e que Ele não criou aqui nesses 6 dias? Versículo 1 que diz que no princípio criou Deus os céus e criou a terra. É claro que esses céus que está dizendo aqui não é onde fica o trono de Deus. Não é esses céus que Deus criou. A terra já existia quando ele desceu para criar aqui em 6 dias o homem e tudo que existe aqui. As estrelas, o sol e a lua. Isso Deus criou nesses 6 dias. Mas nesses 6 dias Deus não criou os céus, porque os céus já existiam. Deus não criou nesses 6 dias a terra, porque a terra já existia, Deus apenas deu forma e nós vamos ver isso. E Deus também não criou as águas nesses 6 dias. É importante você saber disso, que as águas já existiam. Deus já havia criado há milhares e milhares, ou talvez milhões e milhões de anos atrás, que nós não podemos datar, nós não sabemos. Veja aqui no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esses céus é isso que você vê sobre nossas cabeças. Não é onde fica o trono de Deus, mas é isso que você vê, os céus. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio aqui nada tem a ver com os 6 dias. Esse princípio aqui é um princípio muito antigo. Foi no princípio de tudo. Esse princípio aqui foi provavelmente na época onde Deus também criou os seres celestiais, os anjos.
Note que quando o diabo, Lúcifer, ele se rebelou, ele foi lançado por terra ou para a terra. Só que a terra não tinha forma e ela era vazia, não havia vida na terra, só havia trevas. Então no princípio criou Deus os céus e ele criou também a terra. Aí ele vai dizer como a terra era nessa época, antes de Deus descer para criar a vida aqui na terra. Diz que a terra era sem forma e ela era vazia. Então o que isso quer dizer? Que ela não tem o formato que ela tem hoje, mas ela já existia. Ela era apenas sem forma e ela era vazia, não havia vida nela aqui. O que mais que diz aqui no versículo 2? Que havia trevas sobre a face do abismo. Então quando Lúcifer foi lançado por terra ou para a terra, ele foi lançado para o abismo. A terra já existia, apenas sem forma e vazia. Note aqui uma coisa no versículo 2, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você reparou que não diz que no versículo 2 que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, porque a terra ela era sem forma e ela era vazia. Mas Deus se movia sobre a face das águas. Deus passeava por cima das águas. E já nós vamos entender então por que Deus não andava sobre a terra. Onde é que essa terra sem forma e vazia ali estava? Que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus, quando vinha aqui na terra, que era sem forma e vazia, ele passeava por cima dessas águas. No versículo 3 é onde começa o princípio da criação dos 6 dias. Como eu disse, já existia terra, já existia céu e já existia águas. Então nesses 6 dias Deus não criou nenhuma dessas 3 coisas, que são céus, terra e águas. Deus começa criando a luz. Versículo 3 diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Então aqui tudo era um caos, havia trevas e Deus criou a luz, porque sem a luz não é possível haver vida em lugar nenhum. Então Deus criou a luz. Agora se perguntar, que luz é essa que Deus criou? Eu quero te dizer claramente que eu não tenho uma resposta para isso. E nenhum teólogo ou estudioso pode dizer exatamente o que é essa luz. Nós podemos imaginar. Mas essa luz não é a luz do sol. Essa luz não é a luz das estrelas, não é da lua, de nenhum outro luminar. É uma luz que Deus criou. É a luz do dia. Porque essa luz que Deus criou, mesmo sem a existência do sol, ela fazia diferença entre o dia e a noite. Note, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz ela era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. As trevas nada mais é do que a ausência de luz. Onde a luz brilha, não existe trevas. Então Deus fez essa separação entre a luz e as trevas. Então as trevas é a noite e a luz ela é o dia. E Deus chamou a luz dia. Preste bem atenção. A luz ela é o dia, mesmo sem sol. Mesmo sem haver sol no céu, você pode saber quando é dia e quando é noite. Porque mesmo sem sol é dia. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite. Então antes de Deus criar essa luz, só existiam noites aqui. Não existia dia. Não havia viração de dia, tudo era trevas, mas já existia terra. E já eu vou explicar onde é que essa terra estava, segundo as Escrituras. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Lembre que eu falei aqui no versículo 1, que no princípio Deus já havia criado os céus, a terra, e já existiam as águas. Versículo 6, aqui Deus está dando uma ordenança para que haja uma expansão no meio das águas, para que haja separação entre águas e águas. Então os céus, o que são os céus?
são as águas que estão nos cobrindo. Isso são os céus que Deus já havia criado desde o princípio. Não adianta dizer que é outra coisa, porque a Bíblia está deixando claramente o que é céus aqui. Vai deixar claramente do que é expansão. Então, por cima das nossas cabeças, tudo aqui é água. Então não creia nessa história de espaço infinito, porque não existe espaço infinito. Tudo é água por cima de nossas cabeças. Então Deus aqui criou uma expansão no meio das águas. Então, o que acontece lá em cima agora? Tudo é água, só que existe uma separação entre as águas e águas. O que isso quer dizer? Que tudo lá em cima é água. Deus criou uma expansão que é chamado de domo celestial, é chamado de abóboda, pode ser chamado de firmamento. No livro de Jó é chamado de espelho fundido, que está no meio dessas águas. Então, em cima desse domo celeste, o abóboda, o firmamento, chama como quiser, espelho fundido, em cima disso existe águas. E por baixo também é água. Tudo era água. Deus apenas colocou esse firmamento. Por isso que quando você olha para cima, você vai ver tudo azul, porque tudo é água. Então Deus fez isso, essa separação, e colocou o firmamento no meio das águas. Olha só, fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então veja que em cima dessa expansão, que também vai ser chamado de céus, não é o mesmo céus que está no versículo 1, aqui ele descreve céus com letra maiúscula para diferenciar a expansão dos céus que já existiam. Fez Deus separação, fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre ou acima da expansão. E assim se foi, ou assim se fez. Então tudo em cima de nossas cabeças é água. Tudo aqui para cima é água. Não existe nada aqui para cima que não seja água. Céus como firmamento e águas. Esse firmamento que Deus criou não é água, porque a água já existia. Ele criou um firmamento que Jó descreve como sendo um espelho fundido, intransponível, que ninguém pode ultrapassar esses limites para ir para canto nenhum. Não existe isso. Do homem querer ir para galáxia, isso, aquilo, até porque não existe galáxias, não existe planetas. Esqueça isso aí é coisa que a ciência inventa para colocar na sua cabeça. Não existe planetas. Até porque a palavra planeta quer dizer terra plana. Plan quer dizer plano. Et quer dizer terra. Então planeta, literalmente a tradução de planeta é terra plana. Então não existe planeta. Deus não criou planetas, Deus não criou galáxias, Deus não criou nada disso. Você vai aprender isso daqui. Mais para frente eu vou falar sobre isso também. Chamou Deus a expansão céus. Preste bem atenção, essa expansão que Deus criou separando as águas, que essas águas também são céus, Deus também chamou de céus, que não é o mesmo céu do versículo 1, é um céu que Deus escreve com letra maiúscula, o firmamento, domo, abóboda, espelho fundido. Então, mas também é chamado de céu. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que isso era bom. Então lembre-se bem das três coisas que eu falei que Deus não criou nos 6 dias. Nós já vimos ali a água, os céus e terra. Aqui ele vai dizer sobre a terra. Ele não criou a terra nesse dia, nesses 6 dias. Ele apenas deu forma à terra, ele lapidou a terra. Porque como disse, a terra já existia e Deus apenas deu forma para ela aqui.
Então disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Essas águas aqui que Deus criou, essas águas aqui, quer dizer, Deus não criou, Ele apenas ordenou, porque como eu disse, as águas já existiam há milhares e milhares ou talvez milhões de anos atrás. Então aqui Ele apenas deu uma ordem. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Veja que na luz, Deus criou a luz. Você vai ver Deus criando a vegetação, você vai ver Deus criando tudo. Mas aqui você não vai ver Deus criando a terra, você não vai ver Deus criando os céus que já existiam, você não vai ver Deus criando as águas. Já existiam essas coisas. Apenas Deus deu forma e deu ordenanças a ela. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar e apareça a porção seca. Interessante essa ordem de Deus. Ele diz para que as águas se ajuntem em um lugar e que a porção seca ou a terra ela apareça. Então a questão é, onde é que a terra estava até então? Que no versículo 1 já diz que ela existia. E por que aqui ela é chamada de porção seca? Porque até então no versículo 1 diz que ela era a terra. Onde é que essa terra estava escondida? Por que ela é chamada de porção seca? Ela estava escondida, por incrível que pareça. Se você não quiser acreditar, você confira comigo no livro de 2 Pedro. Essa é a pura verdade. A terra ela estava escondida debaixo da água. Que água? A água que Deus pairava sobre ela. A água que Deus caminhava sobre ela. É ali que estava a nossa terra, que até então era sem forma e vazia. E aqui Deus está dando forma a ela, chamando ela de porção seca. Por isso que Deus aqui não está criando a terra. Ele está dando ordem para que a terra ela surja de debaixo da água. Eu quero abrir aqui com você. Abra lá para que você possa conferir. Em 2 Pedro. Vamos aqui, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Pedro diz assim: eles, ou as pessoas, ignoram isto. Ou as pessoas ignoram uma coisa fundamental. O que é que as pessoas estão ignorando? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Então essa antiguidade, o princípio, nada tem a ver com 6 dias, como eu já falei. Você está vendo ali que Deus não criou essas coisas. Desde a antiguidade, ou desde o princípio, já existiam os céus e já existiam a terra. Isso desde o princípio. Esse princípio não é criação. Como eu disse, são milhares e milhares de anos atrás, ou talvez milhões de anos atrás. Já existiam os céus e já existiam a terra. Preste atenção. Desde a antiguidade já existiram os céus e a terra. E de onde que Deus tirou a terra? Aqui em Pedro está explicando claramente, naquela ordem que Deus deu ali, que diz apareça a porção seca, de onde Deus tirou essa porção seca? Ele tirou de dentro das águas. Pedro diz claro aqui. Desde a antiguidade já existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, ou que foi tirado de dentro da água que Deus passeava, que Deus pairava por ela quando ele vinha, antes dele criar as coisas aqui existentes. Então diz que desde a antiguidade, ou desde o princípio, já existiram os céus e já existiram a terra, e que a terra foi tirada do meio da água. Preste bem atenção nessa frase. Não adianta querer colocar coisa na sua cabeça. Que Deus arrancou literalmente a terra de dentro da água.
É o que está dizendo. E é o que eu acredito. Deus tirou a terra do meio da água e no meio da água a terra, ela subsiste. O que isso quer dizer então? Quer dizer que Deus literalmente arrancou a terra, para dar forma para ela, arrancou ela de dentro da água. É por isso que Deus diz: apareça a porção seca, que até então não era chamada de porção seca. No versículo 1 de Gênesis capítulo 1 é chamada de terra. Por que porção seca? Porque ela estava dentro da água e ela veio seca. Ela veio sem água. Então Deus diz: apareça a porção seca. Então em cima da terra não existia água mais, e a parte de baixo da terra, onde as pessoas dizem que lá é o Japão, que isso é uma grande mentira, porque o apóstolo Pedro está dizendo aqui claramente que Deus arrancou a terra de dentro da água. O que ele fez? Ele puxou uma parte da terra, as partes altas ficaram visíveis, e a parte de baixo da terra, Pedro diz que permanece no meio da água, ou por cima da água. Então a nossa terra ela está assentada sobre águas. Não adianta dizer que é de outro jeito, porque não é. Não é de outro jeito. Ela está assentada sobre as águas. É por isso que o Japão não está do outro lado do mundo, como dizem. Não existe isso. A terra não existe um outro lado onde pode ser habitado. Esse lado de baixo está assentado sobre as águas. Por isso que eu quero voltar aqui em Gênesis, depois eu continuo em Pedro. É por isso que aqui Deus diz: apareça a porção seca. Versículo 9 e 10. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Então Deus deu ordem aqui e as águas se ajuntaram em um lugar onde ele vai chamar de mares, certo? Então primeiro Deus puxou uma parte das águas, chamou de mares, e depois ele puxou a terra, até que a terra chegasse nessas águas, onde ele ordenou que se ajuntasse. Então ficou os mares e ficou a terra. E embaixo da terra, águas, que é onde ela está assentada. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que isso era bom, ou era muito bom. Então vejam, que Deus tirou ou arrancou a terra de dentro da água. Por isso que quando Deus vinha passear aqui, que a terra era sem forma e vazia, ele não pisava sobre a terra, porque a terra estava debaixo das águas. Diz que ele apenas pairava, o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Então por isso que aqui Pedro está deixando claramente como que é a nossa terra e sobre o que ela está sentada. Está sentado sobre águas. Então, esqueça essa ideia de que o Japão fica do outro lado da terra. Esqueça essa ideia que a terra ela é redonda, ela é como uma bola de gude, que isso é mentira. A Bíblia diz literalmente que isso é uma grande mentira. A terra ela tem o formato de um disco, o formato de uma pizza. A terra ela é circular. E existe versículos da Bíblia provando isso. Então não tem como habitar numa terra que fica girando, dando piruleta no ar. Não existe nada disso no movimento de mais de 3.000 km por hora. Pode esquecer essa conversa aí, porque isso aí é conversa fiada. Vamos voltar ali para Gênesis. Chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Então Deus começa aqui a criar as coisas sobre a terra. Para Deus criar as coisas sobre a terra, primeiramente ele teve que arrancar literalmente a terra de dentro da água. Então aqui, depois disso, ele vai começar a criar as coisas. Ele vai criar a vegetação, ele vai criar os animais, ele vai criar sol,
lua, ele vai criar estrelas. Depois nós vamos ver tudo isso. Eu vou gravar, continuar em outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado do que você ouviu aqui hoje. Se você não quiser acreditar naquilo que eu estou falando, confira direitinho aí na sua casa, leia, releia várias e várias vezes. Estou falando sobre um assunto que eu venho estudando já há muitos anos. Estou há 3 anos estudando sobre a criação para poder ter essa conclusão exata. Então, em outro vídeo que eu vou gravar, você pode estar acompanhando, eu vou estar colocando essa mensagem do YouTube em um canal que eu ainda não abri, mas vou abrir só para estar postando algumas coisas, estar colocando, tirando algumas dúvidas, onde você vai poder entrar lá, vai poder estar me fazendo perguntas e eu vou estar respondendo também acerca aqui da criação, acerca do sol, acerca da lua, acerca das estrelas, que distância o sol está da Terra, que tamanho que tem o sol, de onde que vem a claridade da lua, se ela realmente, se ela é como você aprendeu na escola, se ela é apenas um satélite, a lua, ou se ela tem luz própria, sobre as estrelas, que tamanho que é uma estrela, que distância ela está da Terra, o que a Bíblia diz sobre isso. Então vou estar falando sobre isso também. Então se você gostou aqui desse vídeo que eu gravei, eu quero dizer que vai ter um canal meu, onde eu vou estar falando sobre sol, sobre a lua, sobre as estrelas, a distância de cada um da Terra, se o sol realmente se move, se é a Terra que se move. É muito fácil de entender isso você lendo a Bíblia. Então espero que você tenha gostado aí. E fica aí um abraço meu aí. E é isso aí o que eu tenho para hoje. Um abraço a vocês.